O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um Ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 145 do podcast O Catecismo em um Ano. Estamos lendo a segunda parte, a celebração do mistério cristão. Dentro da primeira sessão, a economia sacramental, e o capítulo 1, o mistério pascal no tempo da igreja. Hoje leremos dos números 1130 ao 1134. Quinto, os sacramentos da vida eterna. A igreja celebra o mistério de seu Senhor até que ele venha e até que Deus seja tudo em todos, conforme 1 Coríntios, capítulo 11, 26 e capítulo 15, versículo 28. Desde a era apostólica, a liturgia é atraída para seu termo, meta final, pelo gemido do Espírito na igreja, Maran Atá, palavras aramaicas que significam Vem, Senhor, conforme 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 22. A liturgia participa assim do desejo de Jesus. Ardentemente desejei comer convosco esta ceia pascal, até que ela se realize no reino de Deus, conforme o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 15 e 16. Nos sacramentos de Cristo, a Igreja já recebe a garantia de sua herança, já participa da vida eterna, embora ainda esteja aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, conforme a carta de São Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. O Espírito e a esposa dizem, Vem, vem, Senhor Jesus, conforme Apocalipse, capítulo 22, versículos 17 ao 20. Santo Tomás resume assim as diversas dimensões do sinal sacramental. Daí que o sacramento é sinal rememorativo do passado, que rememora o que procedeu, isto é, a paixão de Cristo, que evidencia aquilo que em nós é realizado pela paixão de Cristo, a saber, a graça, que prognostica, isto é, que prenuncia da glória futura. Resumindo, os sacramentos instituídos por Cristo e confiados à Igreja são sinais eficazes da graça, por meio dos quais nos é concedida a vida divina. Os ritos visíveis sob os quais os sacramentos são celebrados significam e realizam as graças próprias de cada sacramento. Eles produzem fruto naqueles que os recebem com as disposições exigidas. A Igreja celebra os sacramentos como comunidade sacerdotal estruturada pelo sacerdócio batismal e dos ministros ordenados. O Espírito Santo prepara para a recepção dos sacramentos por meio da palavra de Deus e da fé que acolhe a palavra nos corações bem dispostos. Os sacramentos fortalecem e exprimem a fé. O fruto da vida sacramental é, ao mesmo tempo, pessoal e eclesial. Este fruto é, para cada fiel, uma vida para Deus em Cristo Jesus e para a Igreja, crescimento na caridade e em sua missão de testemunho. Como um comentário adicional para o episódio de hoje,
nós finalizaremos então a carta apostólica do Papa Francisco Desidério Desideravi sobre a formação litúrgica do povo de Deus. Quando a primeira comunidade parte o pão, obedecendo ao mandamento do Senhor, faz isso sob o olhar de Maria, que acompanha os primeiros passos da igreja. Todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, e Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. A Virgem Mãe supervisiona os gestos de seu filho, confiados aos apóstolos. Assim como guardou em seu ventre, depois de ter acolhido as palavras do anjo Gabriel, o Verbo feito carne, a Virgem guarda mais uma vez no seio da igreja aqueles gestos que constituem o corpo do seu filho. O sacerdote que repete esses gestos em virtude do dom recebido com o sacramento da ordem está guardado no ventre da Virgem. Precisamos ditar uma norma para saber como nos comportar? Tornados instrumentos para fazer arder na terra o fogo do amor divino, guardados no seio de Maria, Virgem feita à Igreja, como cantava São Francisco, os presbíteros se deixam formar pelo Espírito, que deseja levar a termo a obra iniciada em sua ordenação. A ação do Espírito lhes oferece a possibilidade de presidir a Assembleia Eucarística com o temor de Pedro, consciente de ser um pecador, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 ao 11. Com a forte humildade de um servo sofredor, conforme Isaías, capítulo 42 seguintes, com o desejo de ser alimento para as pessoas que lhes são confiados no exercício diário do ministério. É a própria celebração que educa para esse tipo de presidência. Não se trata, repetimos, de uma adesão mental, ainda que nela esteja envolvida toda a nossa mente, bem como a nossa sensibilidade. O presbítero é, portanto, formado na presidência pelas palavras e gestos que a liturgia coloca em seus lábios e em suas mãos. Ele não se senta em um trono, conforme a instrução geral do Missal Romano número 310, porque o Senhor reina com a humildade de quem serve. Não rouba a centralidade do altar, símbolo de Cristo, de cujo lado aberto correram água e sangue, os sacramentos que fazem nascer a Igreja e centro do nosso louvor e da ação de graças. Aproximando-se do altar para a oferenda, o presbítero é instruído à humildade e ao arrependimento com as palavras: de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que vos agrade, Senhor nosso Deus. Ele não pode apoiar-se em si mesmo para o ministério que lhe foi confiado, porque a liturgia o convida a suplicar que ele seja purificado, sob o sinal da água. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas e purificai-me de meus pecados. As palavras que a liturgia põe em seus lábios têm substâncias diversas que pedem tons específicos. Pela importância dessas palavras, pede-se ao presbítero uma verdadeira ars dicende. Elas dão forma a seus sentimentos íntimos, seja na súplica ao Pai, em nome da Assembleia, seja na exortação dirigida à Assembleia, seja mesmo na aclamação a uma só voz com toda a Assembleia. Com a oração eucarística, da qual participam igualmente todos os batizados, escutando com reverência e silêncio e intervindo com aclamações, conforme Instrução Geral do Missal Romano número 78 e 79, quem preside tem a graça, em nome de todo o povo santo, de recordar ao Pai a oferenda de seu Filho na última ceia, para que aquele incomensurável dom se faça presente novamente no altar. Nossa oferta, ele participa com a oferenda de si mesmo. O presbítero não pode narrar a última ceia ao Pai sem participar dela. Ele não pode dizer: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós, e não viver o mesmo desejo de oferecer seu próprio corpo, sua própria vida pelas pessoas a ele confiadas.
é o que acontece no exercício do seu ministério. A partir de tudo isso e muito mais, o presbítero é continuamente formado na ação celebrativa. Gostaria apenas de oferecer algumas reflexões que certamente não esgotam o imenso tesouro da celebração dos santos mistérios. Peço a todos os bispos, sacerdotes e diáconos, formadores de seminários, professores de instituto e escolas de teologia, todos os catequistas que ajudem o povo santo de Deus a recordar ao que sempre foi a fonte primária da espiritualidade cristã. Somos continuamente chamados a redescobrir a riqueza dos princípios gerais expostos nos primeiros números da Sacrosanto Concílio, compreendendo o vínculo íntimo entre a primeira das constituições conciliares e todas as demais. Por isso, não podemos voltar àquela forma ritual que os padres conciliares, com Petro e Subpetro, sentiram a necessidade de reformar, aprovando sob a guia do Espírito e de acordo com seu discernimento de pastores, os princípios dos quais nasceu a reforma. Os santos pontífices Paulo VI e João Paulo II, ao aprovar os livros litúrgicos reformados Ex Decreto Sacrosancti Ecumenici Concilii Vaticani II, garantiram a fidelidade da reforma ao concílio. Por isso escrevi Traditiones Custodes, para que a Igreja possa elevar nas várias línguas uma única e idêntica oração capaz de exprimir a sua unidade. Como já escrevi, pretendo que essa unidade se restabeleça em toda a Igreja de rito romano. Gostaria que esta carta nos ajudasse a reavivar a admiração pela beleza da verdade da celebração cristã, a recordar a necessidade de uma autêntica formação litúrgica e a reconhecer a importância de uma arte da celebração que está ao serviço da verdade, do mistério pascal e da participação de todos os batizados, cada um com a especificidade de sua vocação. Toda essa riqueza não está longe de nós, está nas nossas igrejas, nas nossas festas cristãs, na centralidade do domingo, na força dos sacramentos que celebramos. A vida cristã é um caminho contínuo de crescimento. Somos chamados a nos deixar formar com alegria e em comunhão. Por isso, gostaria de deixar mais uma indicação para continuar nossa jornada. Convido-vos a redescobrir o sentido do ano litúrgico e do Dia do Senhor. Também isso nos é legado pelo concílio, conforme o Sacrosanto Concílio, números do 102 ao 111. À luz do que acima referimos, entendemos que o ano litúrgico é para nós a possibilidade de crescer na consciência do mistério de Cristo, mergulhando a nossa vida no mistério da sua Páscoa à espera do seu retorno. Essa é a verdadeira formação permanente. Nossa vida não é uma sucessão aleatória e caótica de acontecimentos, mas um caminho que de Páscoa a Páscoa nos conforma a Ele, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. No desenrolar do tempo renovado pela Páscoa, a cada 8 dias, a Igreja celebra no domingo o acontecimento da salvação. O domingo, antes de ser um preceito, é um dom de Deus ao seu povo, por isso a Igreja o guarda como um preceito. A celebração dominical oferece à comunidade cristã a possibilidade de ser formada pela Eucaristia. De domingo a domingo, a palavra do ressuscitado ilumina nossa existência, querendo realizar em nós aquilo para que foi enviada, conforme Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. De domingo a domingo, a comunhão com o corpo e sangue de Cristo quer também fazer da nossa vida um sacrifício agradável ao Pai, na comunhão fraterna que se torna partilha, acolhimento, serviço. De domingo a domingo, a força do pão partido sustenta o anúncio do Evangelho, no qual se manifesta a autenticidade da nossa celebração. Abandonemos as controvérsias para ouvirmos juntos o que o Espírito diz à Igreja, guardemos a comunhão, continuemos a nos maravilhar com a beleza da liturgia. A Páscoa nos foi dada, deixemo-nos envolver pelo desejo que o Senhor continua a ter de poder comê-la conosco.
sob o olhar de Maria, Mãe da Igreja. Dado em Roma, em São João de Latrão, no dia 29 de junho, solenidade dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, no ano de 2022, 10º ano. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!